Bom dia, Pai do Senhor Jesus. A palavra que Deus me deu hoje para compartilhar, para nossa edificação, está no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 26 ao 37, que diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela turbou-se muito com sua palavra, e considerava que salvação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus deu para nós hoje. Eu escrevi aqui o que Deus me passou, que eu recebi de Deus ontem para compartilhar. E eu escrevi para ler, para ficar mais fácil, né? Ontem, domingo, né, dia das mães e aniversário do meu primogênito, enquanto descansava depois do almoço, perguntava a Deus qual era a mensagem que Ele gostaria de me dar para eu compartilhar na segunda de manhã, que no caso hoje, né? E o Espírito Santo foi trazendo à minha mente Maria, mãe de Jesus. Eu podia ver Maria, uma menina cheia de planos, de sonhos, pois estava prometida em casamento, vivendo uma vida muito cotidiana. Podemos perceber pela leitura que ela conhecia a voz de Deus, porque quando o anjo lhe apareceu, ela sabe que é um mensageiro da voz de Deus. E depois de tudo que ela escuta o anjo falar, fiquei imaginando os pensamentos dela, porque era uma mulher como todas nós. Imagino ela pensando: mas eu ia me casar, ia realizar o sonho da maioria das mulheres, ia ter uma noite de núpcias com meu amado. Imagino ela pensando nos sonhos que eram normais para a época, mas ela sabia do que Deus podia fazer, pois o conhecia. Ela relata sua incapacidade de gerar, por ser virgem, e depois de ouvir a resposta do anjo, a resposta dela me surpreende: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que relato emocionante. Ela abriu mão de sua vontade, dos seus sonhos, por mais que pudesse estar preocupada de ser rejeitada e até mesmo apedrejada por estar grávida antes do casamento. Ela passou por cima de tudo isso e exerceu a fé que tinha em Deus. E nós sabemos o que aconteceu. No Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 1, no versículo 19 e 20, né? Diz que Deus falou com José em sonho, através de um anjo. E ele foi o outro protagonista dessa história, que aceitou a palavra de Deus e abriu mão de um casamento, né, dito normal, pois durante a gestação e o tempo de resguardo, de purificação, ele não poderia tocar intimamente em sua amada. Mas eles aceitaram abrir mão do que era normal, cotidiano, dos sonhos e planos que eram dos costumes da época para viver o sobrenatural, o extraordinário dos sonhos do coração de Deus, que iria impactar todas as gerações depois das deles. E de acordo com os evangelhos, só depois de Jesus nascer, José e Maria tiveram filhos e filhas. E o que aprendo com isso? Que muitas vezes estamos vivendo no automático, seguindo o curso desse mundo, dos costumes, das tradições, das culturas. E muitas vezes Deus nos pede para gerar para Ele planos que não são normais, planos que vão atrapalhar os nossos. Será que, assim como Maria, nós podemos abrir mão dos nossos sonhos?
e descansar nos planos de Deus? Assim como Maria gerou Jesus em seu ventre, uma semente colocada de forma sobrenatural, e que o resultado foi o Filho de Deus na terra, o Príncipe da Paz, a luz dos homens, o Emanuel, o Deus conosco, um projeto do coração de Deus para toda a humanidade. Será que nós estamos dispostas a entregar nosso útero espiritual a Deus e deixar que Ele deposite as sementes que Ele quiser? Isso não é fácil. Para muitos pode ser se dedicar à sua família e às vezes já se dedicam. Mas Deus pode estar pedindo um cuidado maior, e isso é individual. Assim como Maria viveu coisas extraordinárias na sua casa, porque não escolheu plantar e cuidar de sementes de ensinamento dos costumes da época, mas cuidar e gerar as sementes vindo direto das mãos de Deus, Deus pode estar nos reservando sementes para vivermos o sobrenatural e extraordinário na nossa casa, com nossos filhos, nosso marido, com nossa família. Maria precisou ficar 3 meses longe de sua casa, longe das rotinas, dos costumes, dos falatórios dos vizinhos, do excesso de informações, para estar com outra mulher que estava vivendo também experiências e vivências extraordinárias. As sementes naturais e espirituais que recebemos para cuidar são nossas responsabilidades. Adão e Eva pecaram no paraíso, mas Eva errou primeiro. Por quê? Porque ela precisava estar envolvida nos planos e sonhos de Deus e não distraída. Então, para a nossa reflexão de hoje, como está a nossa família? Como nós temos cuidado do jardim secreto que é a minha casa, a minha família? Como estou cuidando e como estão crescendo as sementes que Deus me entregou? E se alguma coisa ainda não está conforme a vontade de Deus, se de repente estão sendo geradas sementes que não são os sonhos de Deus para nós, a dica é parar, buscar mais tempo com Deus, com a família, buscar ouvir mais a palavra, a voz, a direção de Deus e consagrar, entregar nosso útero espiritual, nossa vida, nossos planos e sonhos a Deus e nos dedicar a cuidar do que Deus colocou em nossas mãos. E nessa reflexão estamos falando de família, nosso primeiro ministério, que nossa irmã Maria inaugurou, um ministério onde o Filho de Deus é o centro da nossa família. E nós somos responsáveis por cuidar desse lindo ministério para impactar gerações. Essa foi a palavra que Deus me deu ontem para compartilhar hoje. Eu esqueci de falar, que o tema, desse mês é o tema família. Nós estamos no mês de maio, mês da família, mês das noivas, mês das mães, um mês lindo, que acontece tantos casamentos, Se comemora o dia das mães, o dia das noivas, o mês da família, Então sabemos que todos os meses, todos os anos são da família, mas possamos nesse mês refletir sobre a família, refletir sobre esse mistério lindo que Deus colocou em nossas mãos, possamos entender que é o maior tesouro que nós podemos ter em nossas mãos, é a nossa família, nossos filhos, Muitas vezes o mundo fala, sai de casa, vai para o mundo, vai trabalhar, muitas vezes ficamos longe e muitas vezes precisamos sim, mas que os pequenos momentos, que mesmo que sejam pequenos em casa, que possamos fazer desses momentos grandes momentos, que essa palavra não venha nem de nenhuma forma, como acusação para as mães que trabalham o dia inteiro, que tem momentos só fim de semana. Não tem problema, porque nesse momento é que você vai ter, se você se colocar nas mãos do Senhor, você receber a palavra, a direção, você vai fazer desses pequenos momentos, grandes momentos, um jardim secreto, onde podemos estar com nossos filhos, nossa família, e que possamos receber a semente do trono de Deus e vivermos o sobrenatural no nosso cotidiano, assim como Maria viveu o extraordinário, na casa dela, na simplicidade, colocou Jesus numa manjedoura, num lugar simples, onde os animais dormiam, um lugar com palha, na simplicidade, ela estava ali cuidando do Filho de Deus, que a gente possa entender que na nossa casa, com a nossa família, nossos filhos, nós estamos cuidando dos filhos de Deus, Nossos filhos não são nossos, são de Deus, São filhos de Deus. E se ainda não são filhos de Deus, porque nós temos que declarar,
A salvação é individual, nós precisamos cada um dizer, né, que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Se nossos filhos ainda não fizeram essa declaração, possamos nos dedicar mais a esse primeiro ministério, essa missão que a nós pertence, né? Nós vemos que os filhos de Eva não compartilharam do jardim, né, do jardim do Éden, do paraíso, né, porque ela se distraiu, ela não entendeu que ela precisava cuidar, né, e que nós possamos cuidar, né, mesmo que muitas vezes ainda perdemos algumas estações, algumas fases, mas para Deus tudo é possível, tudo pode ser consertado. Se temos filhos, né, desviados, temos filhos fora do caminho do Senhor, vamos nos alinhar, vamos nos colocar na posição e falar: Senhor, eis-me aqui, me ajuda a fazer a minha parte, para que ele volte para sua casa, e no tempo certo ele vai voltar. Eu creio em nome de Jesus, que nossos filhos vão ser essa geração que vai impactar, assim como Jesus veio impactando, né, e trazendo o direito à salvação. Nós podemos, né, nós recebemos a justificação, o perdão dos nossos pecados, que possamos liberar no mundo filhos, cópias de Jesus, cristãos, cheios do Espírito Santo, que a nossa casa seja um altar para o Senhor, um altar de adoração ao Senhor. Possamos deixar toda a distração, né, que muitas vezes nos distraímos, né, muitas coisas para nos distrair, muita informação, muitas redes sociais, muita internet, muita conversa. Possamos nos abster dessas coisas e nos entregar ao Senhor, ao Espírito Santo, porque não tem coisa melhor do que estar aos pés do Senhor, não tem coisa melhor do que receber as informações do alto, do céu, através do Espírito Santo, que eu tenho certeza que são águas que nós vamos mergulhar e que cada dia que mergulhamos é mais intenso, mais maravilhoso, e que possamos hoje meditar nessa palavra que vem para o nosso coração. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque nós precisamos do Senhor, Pai. Você se colocou, Pai querido, se colocou à nossa disposição na terra, Pai. Você sofreu tudo por nós. Você passou por toda humilhação, por toda vergonha. Você passou por tudo, Pai. Enviou o Teu Filho, Pai, a parte mais amada do Seu coração, para viver na terra, em nosso meio, para morrer por nós, para nos salvar, para abrir a porta de salvação, para rasgar o véu. Nós podemos adentrar na Tua presença, Pai. Estamos aqui na Tua presença, Pai, clamando ao Senhor, Pai, por uma experiência sobrenatural com o Senhor, uma experiência de libertação da nossa mente, Pai, do nosso coração, Pai. Se a nossa mente está cativa, Senhor, a redes sociais, está cativa a informações, se a nossa mente está cativa para ensinamentos errados, Senhor, a pensamentos errados, Pai. Se a nossa vontade está cativa, Senhor, a ensinamentos, Pai, que são contra a Tua palavra, Pai, nos dê experiências sobrenaturais de libertação, Pai. Nos liberta, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos colocarmos de pé diante do Senhor, Pai. Como filhos amados do Senhor, Pai, declarando que nós somos dependentes do Senhor, declarando que nós somos tudo que a palavra do Senhor diz sobre nós. Somos filhos amados do Senhor, somos mais que vencedores. Nós podemos todas as coisas com o Senhor, porque Tu és o Deus do impossível. Mas isso depende da nossa vontade de se levantar, de abrir nossas bocas e declarar: minha vida Te pertence, meu coração Te pertence, a minha alma, minha mente, meus pensamentos, Pai, tudo é do Senhor, Pai. Pai, toma a nossa casa agora, Senhor. Toma a nossa casa espiritual, Pai. Toma a nossa casa física, Pai. Toma a nossa família, Senhor, porque estamos falando de família aqui, Senhor. Toma nossas famílias, Senhor. Aqueles que têm pai, têm mãe, têm filhos. Aquelas mães, Pai, que estão só cuidando dos filhos. Aqueles pais que estão só cuidando dos filhos. Nós sabemos que não estão só, porque o Senhor está com eles, Pai. Dê força, Pai, dê sabedoria aos pais e mães que perderam seus filhos, Pai. Dê força, dê sabedoria, dê experiência com o Senhor, Pai. Supra, Pai querido, em nome de Jesus, a falta que há no coração, Pai querido, com a Tua presença, Pai, com a Tua glória, Pai. Pai querido, eu Te peço, Senhor, traz a nós, Senhor, as Tuas sementes espirituais, Pai. Assim como o Senhor colocou o Teu Filho amado no coração, Pai, no ventre de Maria, Senhor, ela gerou. Coloca as Tuas sementes no nosso coração, Pai.
Que Teu Espírito Santo venha com poder sobre nossa vida, Pai, sobre nossa casa, Pai, sobre nossos filhos, Pai. Batiza, Pai, nossas vidas, Pai, com Teu Espírito Santo, Pai, nossa casa, nossos filhos, Pai. Que nossa casa seja um altar de adoração, Senhor. Pai, visita as igrejas do Brasil, Senhor. Visita, Pai querido, as casas, famílias, Pai, que possamos entender, Pai querido, que o nosso ministério ainda não é a igreja, Pai, igreja física, mas a nossa casa, Pai. Que a nossa casa restaurada em pé, nós vamos nos reunir como igreja, Pai querido, nos templos, nos lugares, Pai, que são determinados para adorar, para louvar, onde tem doutrina, disciplinas. Nós possamos ir com a consciência, Pai, com o amadurecimento, que estamos indo para Te adorar, Senhor, para termos comunhão com nossos irmãos, com a igreja, com a noiva do Senhor, Pai. Então nos ajuda, Senhor, nos amadureça, Pai. Que nossos filhos possam ir à Tua casa, Senhor, na congregação, Pai querido, com maturidade espiritual, Pai, de saber que estão indo Te adorar, Senhor. Possamos nos reunir, Pai, como um corpo sobre a terra, Pai. Reúna as igrejas sobre a terra, Pai. Pai querido, toma o sul em Tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor, aquelas cidades, Pai, que estão sendo, Pai, alagadas, Senhor. Pai, traga, Senhor, convencimento do pecado, Pai. Traz arrependimento, Pai. Traz conforto, consolo, Pai. Leva provisão, Senhor. Pai, manifesta a Tua glória, a Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Pai. Sabemos que de um lugar tão frio, né, tão no fim, lá no finzinho, Pai, do mapa, o Senhor tem trazido um grande avivamento para a terra, Senhor, do Brasil. Nós sabemos que num grande avivamento vem grande juízo, Pai. Sabemos, Pai, que a Tua palavra diz que o dilúvio veio, Pai, no tempo de Noé, porque havia um justo. Então veio um avivamento, Pai, mas vem um juízo também. Então, em nome de Jesus, Pai, que haja logo conversão, que haja, Senhor, arrependimento, Pai querido, em nome de Jesus naquela terra, Senhor. Que vidas sejam restauradas, Pai, sejam tocadas pelo Teu Espírito, Pai. Que todos aqueles lugares de adoração às trevas sejam tocados, Pai. Que sejam quebrados, Pai querido, em nome de Jesus. Tem misericórdia daquelas vidas, Senhor. Vidas que estão em treva, Pai. Vidas que estão adorando, Pai querido, a deuses, Pai, que não podem fazer nada, Senhor. Estão em Tuas mãos, Senhor. E liberta essas vidas, Pai, eu Te peço, em nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Te peço cada um que vai ouvir, Pai, essa palavra, que vai ouvir essa oração, Senhor, que seja, Pai, cheio da Tua presença, Pai, que receba entendimento, Pai. Abra, Pai, queridos olhos do entendimento, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém.